Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Estão preparados para aprender um pouquinho mais sobre microbiologia? Diz uma coisa, você sabe diferenciar uma bactéria de um vírus, de um fungo, de um protozoário? Na cabeça da maioria das pessoas, os micro-organismos eles são todos iguais, mas eles são completamente diferentes. A aula de hoje é sobre isso. Para quem não me conhece, eu me chamo Luana, sou professora, microbiologista. Se você ainda não me segue nas redes sociais, aqui o meu Instagram, e aproveite também para se inscrever aqui no canal e curtir os vídeos que eu já tenho aqui sobre microbiologia. Como eu falei anteriormente, o objetivo da nossa aula de hoje é trabalhar microbiologia, mas especificamente fazer essa separação entre os micro-organismos, certo? Então, a gente vai começar aqui numa apresentação geral, né, um overview, né, sobre o que nós vamos ver nessa aula. Primeiramente, tem aqui os micro-organismos eucariontes. Eu coloquei apenas os fungos, mas os protozoários também entram nessa classificação, mas eles vão ser vistos em outra aula. Os micro-organismos procariontes, que a gente subdivide ali entre bactérias e arqueias, ou arqueobactérias. Vocês podem ver esse termo também em alguns livros. E para finalizar, os acelulares, aqueles que não possuem célula, que não podem ser classificados nesses dois grupos aqui, que são os vírus e os primos. Então, vamos começar. Vou só lembrar o seguinte, aqui vai ser um geralzão, tá? Mas as próximas aulas a gente vai ver os detalhes de cada um deles. Então, fica ligado para não perder as próximas aulas, porque a gente vai ver os detalhes, né, de cada um desses grupos. Mas, inicialmente, nós vamos começar com os fungos. Eles, como eu disse anteriormente, eles são micro-organismos eucariontes. Então, se você não lembra, dá uma revisada lá no que é uma célula eucarionte, uma célula procarionte, certo? Mas aqui do lado eu trouxe uma imagem para você, né, dar uma refrescada na memória, lembrar que as células eucariontes são células que têm um núcleo, né, ali bem definido, tem organelas membranosas, certo? Que é o caso dos fungos. Eles podem ser classificados como microscópicos, no caso daqueles que a gente consegue só visualizar com o auxílio do microscópio, ou quando você quer ver uma célula isolada, tá? E os macroscópicos, que são aqueles que são possíveis de serem visualizados sem o uso de um equipamento, né? Como é o caso dos cogumelos, das orelhas de pau, tá? Que você consegue visualizar ali o fungo sem precisar de um equipamento específico. Eles podem ser divididos em unicelulares, que aqui tem uma imagem, né, mostrando várias células individualizadas, elas estão em grande quantidade ali porque elas estão se multiplicando, né? Estão formando cópias, tá? Mas uma única célula dessa consegue desenvolver todas as suas necessidades básicas, né, de sobrevivência, tá? Então, aqui, as leveduras é um exemplo de fungo unicelular. E os multicelulares são aqueles que já precisam de uma certa separação ali entre uma formação de uma estrutura diferente para que ele consiga sobreviver, tá? Que são os fungos filamentosos. Aqui um outro exemplo tem um cogumelo aqui, tá? É multicelular, tá, gente? Não é pluricelular, não. Esqueçam esse termo aí, certo? Em relação à sua nutrição, eles são chamados de heterotróficos justamente por eles precisarem obter energia, eles obtêm ali os seus nutrientes a partir do ambiente, certo? Da absorção de matéria orgânica do ambiente onde eles estão. Por exemplo, uma orelha de pau que está ali fixada num pedaço de madeira caído, o que esse fungo vai fazer? Ele vai produzir enzimas, vai lançar naquele substrato, essas enzimas vão degradar em partículas menores, essas partículas menores serão absorvidas pelo indivíduo, certo? Um diferencial aqui desses fungos, né, da célula eucarionte dos fungos, é que elas são formadas por uma parede celular composta de quitina, né? E a quitina, vocês já devem lembrar, é um componente presente no esqueleto dos insetos, tá bom? Mas é apenas uma coincidência, certo? E em relação à substância de reserva, igualmente os seres humanos, né, os animais, eles armazenam ali glicogênio como substância de reserva, né? Nós, no caso, temos um órgão, né, onde esse glicogênio fica armazenado, que é o fígado, eles armazenam ali em regiões específicas da sua célula. Quando a gente fala de fungo, a gente não pode pensar somente em coisa ruim, em doença, tá? Eles também têm a sua importância sob o ponto de vista ecológico. Então, os fungos, eles são os famosos decompositores. Então, eles são responsáveis ali por
fazer a decomposição daquela matéria orgânica que já morreu, né, em partículas menores, mais simples, e devolver isso para o solo para que essas substâncias sejam usadas por outros organismos. Eles têm uma importância ali ecológica e ambiental nessa questão da decomposição. Mas, claro, eles são muito conhecidos pelos problemas que causam a nossa saúde, que são os fungos que causam as micoses, tá? Então, eles têm uma importância ali na parte clínica, na parte médica, tanto que eles são objeto de estudos da micologia, que é a ciência que estuda os fungos. E tem uma parte da micologia, que é a parte clínica, onde só vão ser estudados o impacto desses fungos em relação à doença que eles causam, tá? Vamos ter uma aula também somente de micose, mais lá para frente. E eles também têm a sua importância porque estão envolvidos na produção de alguns alimentos. Vários exemplos, tá? Aqui eu tenho o queijo Roquefort, mas existe também o queijo Camembert, as leveduras que são usadas para fazer o pão, o vinho, né, a cerveja. Então, tudo isso está relacionado com a parte de aplicação biotecnológica dos fungos. Mudando agora de eucarionte para procarionte, tem as arqueias. As arqueias ou arqueobactérias são organismos procariontes. Então, aqui do lado eu tenho uma imagem, também uma figura que esquematiza como seria essa célula bacteriana, né, uma célula de uma arqueobactéria, tá? Extremamente simples. Elas são organismos unicelulares. Aquelas que têm parede celular, a parede celular não vai ser composta por substâncias que você encontra na maioria das bactérias verdadeiras, que é o peptidoglicano, então ele não está presente. Existem outras substâncias que estão presentes nessa parede celular, que vai depender ali do grupo de bactérias de arqueias que nós estamos falando, tá? Mas algumas não vão ter e algumas vão ter parede. E o grande diferencial das arqueias é que elas estão acostumadas a serem encontradas em ambientes com características bastante peculiares, ambientes onde a maioria dos organismos, de maneira geral, não iriam conseguir sobreviver. São ambientes com alta concentração de sal, ambientes com um pH mais extremo, ou mais ácido ou mais alcalino, com pressões mais elevadas, ou associação, né, de locais com temperatura e acidez, né, ou temperatura e salinidade mais elevadas, tá? E isso faz com que elas habitem em locais, em ambientes bastante incomuns, tá? Então, você pode encontrar arqueias habitando fontes termais, onde a água pode chegar, a temperatura da água pode chegar a 100 graus, por exemplo. Nós também vamos ter arqueias super importantes que vão habitar o nosso intestino de animais, tá? Inclusive dos seres humanos. Na aula específica de arqueias eu vou entrar em mais detalhes sobre elas, mas, por exemplo, as bactérias que produzem metano no nosso intestino são arqueias, tá bom? Só a título de informação, é algo que vocês vão ver lá na aula de arqueias. E aquelas bactérias que já preferem viver em hábitats com uma maior concentração de sal, como é o caso do Mar Morto, tá? Essas regiões mais aqui que vocês estão vendo na imagem são regiões, são partes onde existe ali um agregado bastante, uma quantidade maior de sal, tá bom? Então, é só um exemplo de locais, de ambientes onde as arqueias podem ser encontradas. Já as bactérias, como nós conhecemos, ou eubactérias, são chamadas de bactérias verdadeiras. São essas que nós temos mais contato, que são estão mais relacionadas a doenças, a aplicações biotecnológicas, elas fazem parte desse grupo. Elas também são organismos procariontes, tá? Unicelulares. Existem alguns grupos, como é o caso dos actinomicetos, que são chamadas de bactérias filamentosas, certo? Mas não é a maioria, eles são a exceção. E as bactérias verdadeiras, elas têm uma parede celular, a maioria delas tem parede celular, e a maioria delas vai ter nessa parede mais ou menos uma substância chamada de peptidoglicano. Então, esse componente ele vai variar de um grupo para o outro, mas ele vai estar presente. Diferente das arqueias que eu falei anteriormente, que eles não têm essa estrutura na sua parede. Por conta dessa variação da composição desse peptidoglicano, né, e de outros componentes na parede das bactérias, das eubactérias, elas também podem ser classificadas em gram-positivas e gram-negativas. Né? Então, dependendo de como elas reajam à coloração de gram, que é uma coloração que a gente usa no laboratório para fazer essa diferenciação,
Se ela ficar mais pro lado ali, a coloração roxa, ela é uma gram positiva. Se ela ficar mais pro rosa, é uma gram negativa, tá? E elas também têm as suas aplicações, igualmente eu mostrei para os fungos, tá? Então, existem bactérias ali, como é o caso do Streptococcus termófilos, que está voltada ali à produção de alimentos, nesse caso, a produção de iogurte. Mas existem também aquelas bactérias associadas a doenças, como é o caso do Mycobacterium tuberculosis, que causa a tuberculose. E sob um ponto de vista ecológico, existem aquelas bactérias que se associam a raízes de algumas plantas, as leguminosas, por exemplo, e essas bactérias, elas têm uma função muito importante, que é fixar o nitrogênio atmosférico, tá? Então, elas fixam, transformam esse nitrogênio de maneira que ele possa ser absorvido pelas raízes dessas plantas, e assim o nitrogênio pode chegar até nós por meio da alimentação, tá? Que são os rizóbios. Então, elas têm ali realmente uma importância muito grande no ciclo do nitrogênio. Diferente dos fungos e das bactérias ou das arqueias, os vírus, a gente começa a ter um olhar diferente sobre ele, primeiramente porque ele é uma partícula infecciosa, certo? Ele não é formado por uma célula. Inclusive, até às vezes as pessoas brigam um pouco sobre chamar de micro-organismo ou não, ser vivo ou não, mas a gente não vai entrar nesse mérito aqui não. O fato é que eles são acelulares, eles não possuem célula, tá? Então, por isso eles são chamados de parasitas intracelulares obrigatórios. Isso faz com que eles, obrigatoriamente, para conseguir se replicar ou fazer qualquer outra coisa, ele precisa estar dentro de uma célula. Qual célula, Luana? Vai depender de que vírus nós estamos falando. Tem vírus que tem um tropismo por células animais, células vegetais, por células bacterianas, células de protozoários, células de fungos, tá? Então, eles têm uma variedade muito grande de poder infectar diferentes tipos de células. Claro que um vírus não vai ter essa capacidade para infectar todos esses que eu falei, não. Todos esses tipos de célula, cada um com o seu tipo. Mas eles têm essa capacidade, sim. E eles não possuem organela, já que não tem célula, não tem organela. Eles são morfologicamente, estruturalmente bem simples. Então, quando você olha um vírus, uma partícula viral de dentro para fora, o que você vai enxergar? Lá dentro, na parte mais interna, você vai ter o ácido nucleico, que é a molécula que vai conter as informações genéticas dele. Esse ácido nucleico ele pode ser ou de RNA, ou RNA, ou DNA. Vai depender do vírus que a gente está falando, certo? Ou ele vai ter um, ou ele vai ter outro. Protegendo esse ácido nucleico, você vai ter uma rede ali de proteínas chamadas de capsídeo. Esse capsídeo, ele tem o caráter proteico e ele tem a função ali de proteger, né, inicialmente esse material genético. E em alguns vírus, não todos, tá? Uma estrutura facultativa, ou seja, nem todos os vírus vão ter, você vai ter por fora desse capsídeo um envelope, tá bom? O envelope ali que é na parte mais externa, que alguns vírus eles ganham esse envelope no momento que eles saem por brotamento ali da célula que ele estava infectando, certo? A própria célula produz essa estrutura e quando ele sai carregando esse envelope com ele, tá? E apesar de eles serem acelulares, mas em relação à sua forma, eles variam bastante, eles são morfologicamente diferentes um do outro. Então, aqui eu trouxe uma imagem, umas figuras, tá? Que esquematizam o que seria basicamente esses vírus, tá bom? Lembrando que os vírus eles só podem ser visualizados sob microscopia eletrônica, né? Então, uma bactéria, um fungo, a gente consegue ver com microscópio óptico. O vírus não, a gente precisa de uma tecnologia bem mais, né, específica para conseguir fotografar as partículas virais. Então, nessa primeira imagem, você tem mais ou menos o que seria o ebola vírus, é o que causa o ebola, a doença conhecida como ebola. O coronavírus, que ficou bastante conhecido por conta da pandemia, né, e da doença que ele causa, que é a Covid-19. E o bacteriófago, que é um vírus que já tem um tropismo ali, uma preferência por células bacterianas, tá? Olha só como eles são completamente diferentes, tá? Então, a beleza da virologia também reside na diversidade da morfologia dos vírus. E para a gente fechar ali essa parte que envolve os micro-organismos, nós temos aqui, não necessariamente um micro-organismo, mas é uma proteína que adquiriu um caráter infeccioso, certo? Então, ela
ela tem essa capacidade de tornar outras proteínas normais, proteínas modificadas ali, defeituosas, tá? A gente chama de prion. E a sua natureza, ela é proteica, tá bom? Então, elas vão se diferenciar justamente dos vírus, porque os vírus concentram as suas informações num ácido nucleico. O material genético deles é um ácido nucleico. A sua carga genética está ali. Mas os prions, a própria composição dele é de caráter proteico. Então, a gente não pode colocar os dois no mesmo grupo, justamente por serem completamente diferentes, tá? Apesar de terem caráter infeccioso. E aí, existem algumas doenças que são raras, mas são doenças priônicas, que existem, né? E elas podem ali acometer tanto animais e os seres humanos, certo? E são doenças difíceis de pronunciar, tá? Tem a doença de Gerstmann. Uma coisa interessante é que essas doenças priônicas, elas têm um caráter neurológico, né, de causarem danos, elas são neurodegenerativas, então elas vão causar danos ali nas proteínas do nosso sistema nervoso, certo? Então, é uma doença, lembra da doença da vaca louca? Então, é uma doença priônica, tá? O SCRAP aqui, no caso, é o nome da doença que é causada por um prion em ovinos, e tem a insônia familiar fatal de seres humanos, né? A pessoa simplesmente não consegue dormir, esse distúrbio aí causado por essa proteína acaba interferindo na questão do sono. Lógico, há uma complicação ali, a pessoa inclusive pode ir à morte, certo? Então, inicialmente o que eu tinha para falar para vocês sobre micro-organismos era isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês deixam aqui no comentário. Se preparem para as próximas aulas. A próxima aula vai começar com os fungos. Então, já prepara o caderninho para que a gente consiga trabalhar um pouquinho sobre ele, beleza? Tamo junto e até a próxima.